É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar aqui com o teu público e para a gente bater um papo, falar um pouco a respeito de dublagem, enfim, o que vocês quiserem saber e novidades também, que a gente sempre tem alguma coisa, né? Bom, eu sou Leonardo Camilo, brasileiro, casado, 64 anos, 44 de dublagem, 50 anos como ator, de palco, de teatro, de televisão. E dentro desse período todo, né, de dublagem, eu fiz alguns personagens que está ali o Francimar mostrando ali na camiseta dele, o Ikki de Fênix, de Cavaleiros do Zodíaco, que sem dúvida nenhuma é assim o que marcou realmente minha carreira, por todo o sucesso que fez, e através do Ikki de Fênix a gente, muitos outros trabalhos meus foram conhecidos. Mas, enfim, eu sou um dublador de vários personagens conhecidos, como eu falei agora, o Ikki, o Mestre Shifu de Cavaleiros de Kung Fu Panda, o Barney, daquele Barney Dinossauro Roxo, e uma série de filmes e séries e desenhos, animes, tokusatsu, né? Eu fiz Lion Man, é um tokusatsu bastante conhecido, dubladores como Richard Gere, Pierce Brosnan, Jeff Goldblum, John Travolta, Ray Liotta, Bruce Willis e outros. E é isso aí, a carreira longa, muita coisa no currículo. A voz do Bruce Willis está aqui, ó. Né? Eu sou fãzaço dos dubladores. Se tem uma coisa que eu mais respeito, eu sempre falo lá no meu canal, no Bom Dia com o Colecionador, falo nas lives, que, gente, dubladora para ganhar muito bem, porque trabalhar com a voz não é brincadeira, não é brincadeira. E os dubladores são reconhecidos fora, são reconhecidos nos Estados Unidos. Os dubladores brasileiros são muito bem falados, são muito bem recomendados. Olha, eu estou falando isso de dublagens e que tem que ser meritamente mesmo honrado. Cara, para mim é uma das profissões que eu falo, é professor e dublador tem que ganhar bem, porque usa, isso aqui não é brincadeira. Eu não sou dublador, mas estou aqui com uma partilha de garganta por vida. Eu faço um programa diário, todos os dias de manhã no Bom Dia com o Colecionador aqui no meu canal, né? Tenho lives nas quartas-feiras, tenho live no sábado, então a gente trabalha muito com a voz, a gente sabe o que é isso, né, Camilo? E uma coisa, Camilo, eu sou muito fã de dublagem, que eu gosto a respeito de fã-dublagens. Você tem alguma coisa contra? Eu já fiz algumas fã-dublagens. Não que vai dizer assim, a gente vende o material, não. A gente faz para diversão, para brincar. E também gosto de imitar. Até onde você vai com imitações e fã-dublagem? Olha, eu assim, ao contrário de muita gente que acha que isso de alguma forma pode prejudicar, eu acho que o contrário. Eu acho que a fã-dublagem é uma diversão, né, para quem gosta da dublagem. Ela não é feita com intuito profissional, com intuito de vender coisas e tudo. Estar falando de dublagem, estar fazendo dublagem, né, por quem gosta de dublagem, é uma forma também de enaltecer a dublagem, de estar com o nome da dublagem sempre em voga. Então eu acho muito bacana. Eu acho que enquanto a dublagem estiver na boca das pessoas, né, as pessoas falando, fazendo fã-dublagem, muitos fãs dubladores, como o próprio Poleto, que estava agora mandando uma mensagem, ele era um fã-dublador, entendeu? E aí acaba fazendo um curso e descobre um talento. Muitas vezes o cara já tem um talento e não tem o desenvolvimento de técnicas para dublagem. Então tá meio caminho andado, ele já exercitou bastante, porque a dublagem é muito o exercício, né? O fazer e fazer. E aí, quando você aprende umas técnicas, você pode eventualmente se profissionalizar, tirando o seu DRT, né? O seu registro profissional. E o sol nasceu para todos, meu compadre. Não tem essa história. Hoje nós temos uma escola muito boa online, que você dá aula, né, Camilo? Eu dou aula, cara, e assim, um curso que eu não esperava, sinceramente, que fizesse tanto sucesso e fizesse assim
acontecesse de uma forma tão satisfatória como está acontecendo esse curso online que eu estou dando já há 2 anos praticamente. E assim, abriu algumas portas para mim, né? Uma delas, a possibilidade de continuar lecionando, que eu já dava aula presencial e tudo, gosto bastante, gosto de formar novos dubladores, novos talentos. Acho muito importante e passar o meu conhecimento aí desses mais de 40 anos de uma forma que eu desenvolvi técnicas e tudo, que eu faço a galera dublar, todo mundo que não teve contato nenhum, nada relacionado a isso, acaba dublando legal. Então a gente tem 2 módulos, né, que é o módulo básico, são 6 meses, e o módulo avançado, que são mais 6 meses, e o cara sai absolutamente pronto já para cair no campo. Dentro dessa pergunta aí, tem idades para ser um dublador, para tirar DRT? Tem a idade certa? Não, eu vou chegando lá, assim, quando... Então, o nosso curso, o que ocorre? Ele é um curso profissionalizante, né? Ele não te dá o direito do DRT, mas ele é um curso livre que te prepara para você começar. E uma coisa muito importante, muito legal desse formato online, que eu estou sempre ao vivo, não tem nada gravado, né? É ao vivo aqui, conversando como eu estou conversando com vocês. É a possibilidade de cada um estar... Né? O Francimar agora está onde? Lá em Belém do Pará? Maranhão. Tá no Maranhão. Você está em São Luís mesmo ou não? Bacabal, estou em Bacabal. Você vê, você está em Bacabal. O Jefferson está onde? Está em São Paulo, Jefferson? Mogi das Cruzes. Em Mogi, São Paulo, né? Próximo lá da capital. Eu estou no interior, em Araraquara, e nós estamos aqui. Então, isso é que dá a possibilidade. Eu tenho alunos numa mesma turma que lá de Goiânia, de Manaus, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Então tem gente de todo lugar numa mesma turma. Isso possibilita, né, que você, de onde você está, da sua cidade, do seu estado, experimente a dublagem, veja se é realmente, às vezes você descobre, não dou para isso. Ou você se descobre o seu talento, né? Que às vezes está escondido lá e você não despertou ele. Com relação à idade, qualquer idade, não existe. Para você atuar, tanto fisicamente, assim, como um ator de teatro, de televisão, de cinema, alguma coisa, como na dublagem, a gente precisa de faixas etárias. Aí, no caso nosso, seriam faixas etárias de voz. Né? Tem uma voz mais madura, uma voz jovem, uma voz de galã, uma voz de tal. Então, todas as vozes e de todas as idades são importantes. Graves, agudas, voz de pato, voz de galã, voz de tudo, não interessa. Voz rouca, voz isso, voz aquilo. Por quê? Porque nós precisamos de diversidade. Você tem um filme, muitos tipos, e você não pode botar todas as vozes parecidas. Então a gente tem que ter esse elenco bastante eclético. E esse ecletismo vai também para a idade, não existe idade. Lá, se você estiver vivo e souber dublar com 100 anos, como você pode começar com 8 anos, 9 anos, 10 anos, desde que você tenha uma boa leitura e tudo mais, a criança tem uma facilidade muito grande. Então, o leque, a extensão de tempo para um trabalho de ator na dublagem, ele é praticamente infinito, não existe nada que faça com que... Agora, tem, lógico, se você pegar os filmes, você vai pegar uma faixa mediana aí, que são os galãs e tal, que são os mocinhos e as mocinhas, ou os bandidos e tal dos filmes, eles têm uma faixa etária que eu já estou acima delas e tem abaixo. Mas tem filme de todo tipo, tem filme que é só para criança, tem desenho que usa muita criança, que são crianças que fazem. Então, enfim, hoje o mercado é tão grande que você tem uma diversidade enorme de coisas para fazer.
Fã dublagem, ele achou na internet qual o que a gente fazia fã dublagem. Daqueles filmes, Camilo, que a Manchete não colocava, que aqueles filmezinhos de 30 minutos do Kamen Rider, de alguns Super Sentai, que a Manchete não pegava para dublar, então ela jogava, ela deixava lá, ninguém nunca nem viu, ninguém nem tinha visto, sabia que existia, né? E aí, esse filme a gente fazia, eu tá com um bom tempo que eu não faço, acho que tem mais ou menos 1 ano e meio que eu não faço, mas muitos amigos me convidavam e tal, e disse, cara, dá para te fazer uns personagens, aí isso, aí lá ia fazer, brincar, a gente brinca, né? E aí porque conhecer o Herbert. Essa palavra que você tá, que legal, é bacana, né? A gente troca muita informação com as pessoas, e quando tem aquele mesmo universo de gosto, aproxima, né, as pessoas. O que eu digo sempre para os meus alunos e as pessoas que estão dublando comigo, que estão começando e tudo, é que tudo que a gente faz, né, a gente tem que ter alegria, tem que gostar daquilo que faz. Porque se você não gosta, você vai fazer por obrigação, porque você tem que ganhar um dinheiro, porque é um trabalho, que é não sei o quê, e você não vai muito para frente. Isso em qualquer área do conhecimento e tudo. Tudo você tem que gostar, eu acho. E assim foi a minha vida, eu sempre batalhei por aquilo que eu amava, que eu queria fazer, e deixei faculdade de Direito, fui um pouco contra assim, os gostos do meu pai, que queria que eu fosse um advogado, que achava que profissão de ator era uma profissão muito insegura, e que tal, quer dizer, aí no final ele viu que o filho dele era esse mesmo que ele tinha, não tinha como trocar, então ele foi aceitando, mas o importante é a gente fazer as coisas com alegria, né? E dublar é sabe, é uma atividade que você tem que fazer com gosto mesmo, com energia, sabe, com alma, com espírito, assim. Então você tem que pegar com garra mesmo, porque senão a coisa mais fácil de você transparecer é o microfone aqui. Você não consegue mentir para o microfone. É muito difícil. Ele percebe coisas muito sutis, né? Então é isso que a gente trabalha também para poder interpretar e fazer os trabalhos com a maior veracidade possível. E nisso tudo que você está falando, você, além de estar dando incentivo, está buscando, conhece também o outro, né? Conhece muito da pessoa. O Francimar chegou, vai ali para o curso lá do Camilo. Aí Camilo olha assim para o Francimar, vê a voz e assim, cara, vou trabalhar no Francimar nisso aqui, porque eu já sei que aí vai Exato. ser um pouco mais... O Francimar tem um sotaque assim, vamos trabalhar nisso aí, porque... acredito eu, né, Camilo? Eu estou falando aqui como fosse eu concordo com você. Eu acho que assim, porque cada um de nós tem o seu time, tem a sua bagagem de experiência pessoal ou tal. A gente usa muito a bagagem de experiência de vida, sabe, para transportar aqui para a interpretação de tudo que a gente faz. Então, e cada pessoa tem o seu time, tem o seu jeito, tem as suas... Uma coisa que me chama a atenção de um lado assim muito legal que eu vou procurar desenvolver aqui na pessoa. Uma falha técnica, seja numa dicção, seja no sotaque, como você está falando, a gente vai trabalhando o todo com todo mundo e eu vou puxando um pouco para um pouco para outro, dependendo da necessidade individual de cada um. Vocês sabem que tem uma curiosidade, que a primeira dublagem, não exatamente a primeira foi Branca de Neve e os Sete Anões, mas logo em seguida veio o Pinóquio, lá em 1938, 39, 40, isso quando houve a primeira dublagem no Brasil. Então, dos primeiros desenhos foi justamente Pinóquio. E como você entrou nesse ramo da dublagem? Quais foram as empresas, seus mestres que ensinaram? Olha, eu não tinha, assim, no meu objetivo de ser um ator profissional. Como eu disse para vocês, eu comecei a fazer teatro em Recife, e eu logo quis me profissionalizar, e eu pensei, poxa, eu preciso ir para um grande centro, então eu vou para Rio, vou para São Paulo. Escolhi Rio inicialmente, porque eu tenho toda a minha família, da parte da minha mãe,
todo mundo lá do Rio, então era um apoio, de alguma forma, né, de família. Em São Paulo eu não conhecia absolutamente ninguém. E eu fiquei durante um ano, mais ou menos, e nesse período eu vinha para São Paulo também, pegava um trem, passava um final de semana aqui, porque a ideia era fazer teste para tudo. Teste para cinema, teste para teatro, para televisão, tudo. Porque o jovem ator, para poder se firmar, você tem que abrir, naquele tempo, abrir o jornal, pegava aquele anúncio, né, o classificado. Isso, e aí você ia procurando ali nos classificados, e aí teste para teatro, não sei aonde e tal, você ia lá e fazia. E assim, eu por acaso conheci a dublagem, que não era um objetivo meu, porque eu nem tinha muito assim um pensamento, sabia nem onde é que estavam os estúdios e tal, e por acaso num desses dias que eu estou batalhando em São Paulo, eu já tinha mudado para São Paulo, porque eu ganhei um contrato de um teste que eu fiz, ganhei um contrato de 1 ano para fazer uma peça no Teatro Tese, aí vim para São Paulo, já feliz da vida, contratado, e comecei a batalhar para todo lado, né, para fazer outros trabalhos, e aí eu conheci a dublagem, fui levado por um colega meu, que estava na mesma luta que eu, e eu conheci a BKS, né? BKS naquele tempo, lá em 78, é muito conhecido de desenho. Isso, versão brasileira BKS, São Paulo. Muito bom. Camilo, deixa eu só te mostrar uma coisa aqui. Esse cara te levou a conhecer o Brasil? Ah, sim, sim. Eu sou um cara que o fato de o moleque seguir meu pai que viajava o Brasil todo, eu já conhecia muito Norte e Nordeste, né? Morei em Belém, morei em Manaus, morei em Fortaleza, em Recife, Natal, tudo lá no Nordeste, bastante lugar. E conheço outros tantos lugares. Agora, com Cavaleiros, eu já fui a mais de 300 eventos nesses 28 anos, no Brasil todo. E assim, eu sei que tem muito mais do que o triplo disso, que eu não fui ainda, porque tem evento em cada lugar que você nunca ouviu falar. E o cara tem lá numa praia, lá no interior do Ceará, que não é nem aquela canoa quebrada que todo mundo conhece, sabe? Você tem lugares assim, você tem evento de todo porte, de todo tamanho, de toda... e é muito, muito bacana. Então eu viajei, conheci realmente o Brasil por conta do Ike de Fênix. E não é à toa que a minha empresa chama Ave Fênix, porque o que eu mais falei em toda a minha carreira foi Ave Fênix! Me arrepiei. Caraca! Quando a gente... Fiquei todinho mesmo aqui, gente. Eu ia pedir, mas não pensei que fosse do Alapado. Olha como é que eu tô aqui. Pois e assim, realmente, Cavaleiros... Eu te fiz essa pergunta mostrando o álbum aqui, desculpa eu estar te botando. Imagina. Porque eu vi muitos dubladores, muitos que eu acompanho aí, e até vi também, acho que você já falando também em algum canal parceiros da gente aqui, que os Cavaleiros que levou as pessoas a conhecer o dono da voz, né? Muitos mesmo que não tinham conhecimento ali em vários desenhos animados, ninguém nunca nem via a voz do dublador, conhecia ali a voz, se ele visse outro personagem, só a voz daquele dublador, a voz daquele desenho tá na voz dessa aqui e tal, mas de ver assim pessoalmente, eu acho que os Cavaleiros do Zodíaco fez isso, né, Camilo? Tudo começou, exatamente, tudo começa ali com o Cavaleiros do Zodíaco, né? Existe um divisor de águas mesmo, assim, muito claro, antes e depois de Cavaleiros do Zodíaco. É aquilo, antes de Cavaleiros, as pessoas não tinham contato, era uma era pré-internet, né? Ainda não tinha essa coisa da internet, das redes sociais, nada disso. Então, era muito difícil você ter contato com o dublador, você não sabia quem era. A nossa internet, Camilo, era isso aqui, ó. Exatamente. Já existiam as revistinhas, Herói, eu dei entrevista para ela também. Então, assim, depois de Cavaleiros, Francimar, a dublagem, ela mudou, assim, realmente muito. As pessoas passaram a se interessar. Olha lá, essa daí, exatamente. Eu tinha 37 anos quando eu fiz Cavaleiros. Cara, que 37. Legal.
Gente, a voz é a mesma. Olha, se eu fechar os olhos, eu ouço o Bruce Willis e o cara. Então, aí assim, olha, a partir de Cavaleiros, as pessoas se interessaram mais por dublagem. Aí, quando veio a história da rede social e tudo, cara, aí a proximidade foi total. As pessoas hoje conhecem muito mais o trabalho da gente, né? Eu sei tiro por mim, que as pessoas conhecem tudo o que eu faço dentro da dublagem e outras coisas também minhas. Tem gente que me segue que era meu fã lá atrás quando eu fazia novela, entendeu? Então é isso. Eu acho que deu uma oportunidade muito grande, mudou esse parâmetro. Hoje, dubladores são tão requisitados quanto atores de novela e tudo mais. É muito legal isso. A gente vai... Acho que vou pegar o gancho do Cristiano, falando essa curiosidade sobre a troca de dublador do Lion Man, cara, do Nelson Machado por você, cara. De quem foi essa ideia? O que aconteceu na época? Você lembra? Lembro bem. Assim, para contextualizar isso, a gente diz o seguinte: a dublagem, existem alguns motivos que levam alguém a ser substituído. E são vários. É doença, a pessoa teve que se afastar durante um tempo, a produção está sendo feita, então tem que continuar, coloca-se um outro dublador. Algum problema profissional com uma empresa entre as partes, a pessoa não quer mais, ou é afastado, alguma coisa desse tipo. Ou motivos mais específicos. No caso do Lion Man, eu já estava dublando na Alamo, né, nesse período, e era a época do Changeman, Jaspion, desses tokusatsu todos, e tinha lá Lion Man, onde o Nelson Machado ele fez 9 episódios do começo da série. Só que o Nelson assinou um contrato, na época, com a TV Manchete, que passava Cavaleiros, e ele tinha que ficar, isso foi antes até de Cavaleiros, tá? E ele tinha que ficar uma semana no Rio de Janeiro gravando um humorístico lá e uma semana ele ficava em São Paulo. E isso estava inviabilizando o trabalho, porque tinha que ficar segurando aquele material, quando ele vinha na outra semana, só a parte dele para dublar, e aquilo começou a dar problema com o cliente, e aí explicaram para ele a situação, e ele, de comum acordo, falou, não tem sentido prejudicar o trabalho. Então, foi substituído. Nesse caso, eu fui o escolhido. E tem uma... ele participou ainda do Lion Man, sem ser o Lion Man. Ele foi o Idino, né? Ali, aquele amigo do Lion Man, já ali pro final, a reta final ali. Sim, então... porque fazer o problema aí era o fixo que ele fazia. Quando é convidado, ele tinha como fazer. Ele estava uma semana em São Paulo, então ele dublava alguma coisa. E aí faz outros papéis e tudo, é assim que funciona. Mas até hoje a gente conversa sobre... Aliás, o Nelson Machado vai estar lá no evento também. Legal. Eu vou levantar esse papo aí, porque é muito divertido. É um papo... A gente vai conversar um pouco sobre dublagem e também sobre bastidores, né? Como que funciona o convívio da gente, coisas do Arco da Velha, coisa que ninguém sabe que vai ficar sabendo. O Mário Monjardim, né? E aí, isso. quando o pessoal ouve a minha voz, tem um amigo meu que é de São Paulo, ele é dublador, ele trabalha com dublagem também, e ele fala assim, mas cara, eu fecho os olhos e ouço a voz do Mário. Na verdade, não estou a voz do Mário, mas a voz do personagem. Eu disse, qual, cara? A do Salsicha. Aí deixa eu fazer a ponte aqui. Faz aí. Scooby-Doo, meu filho, cadê você, Scooby? Vamos comer biscoito Scooby e fazer aquele arroaceiro. E vamos comer aqui, no canal do Jeff, viu, Scooby? Foi demais. Boa. Aí eu vou fazer um aqui que eu nunca fiz também, que eu gosto de fazer. Eu tô brincando, que é assim... Oi, Fred. Vamos comer a Vilma, Fred. Eu já causei em restaurante. Eu estava em Porto Alegre, não, eu estava em Gramado, e eu estava num restaurante completamente fechado, assim, era uma noite muito fria,
E eu estava conversando na minha mesa com a minha mulher, meu filho, e de repente, eu não sei se eu estava falando um pouco alto, não sei. Eu sei que uns garotos do lado reconheceram minha voz como do Wicked Fênix. E aí começaram a cutucar um outro e tal. Aí a minha esposa que viu, ela disse: ó, já reconheceram você ali. Aí daqui a pouco um deles tomou coragem e veio para a mesa e tal. E falou assim: você podia dar um autógrafo e tal, a gente tá ali e tal, não sei o que, se eu quer o Wicked Fênix ou tal. Ele falou: poxa, você não podia fazer o Ave Fênix aí? Eu falei: cara, estamos num restaurante aqui, né, e tal. Isso não dá para fazer, não dá para fazer baixinho. Ah, por favor, vai. Aí eu mandei o Ave Fênix. Cara, todo mundo olhou assim de repente para aquela mesa ali. Alguns não sabiam exatamente o que era, mas grande parte lá do pessoal acabou que virou uma festa dentro do restaurante. Né? Foi muito engraçado. Ô, Camilo, não começaram uma fila de gente pedindo autógrafo, não? Já aconteceu, já aconteceu. Eu estava comprando um tênis, exatamente um tênis desses que molha e enxuga logo, para bike, né? E eu estava num grande magazine, na Decathlon, que é uma loja enorme de departamentos assim de esportes. E eu estava exatamente conversando com o vendedor e explicando para ele o tipo de tênis que eu queria e tal, que é aquele que molha e depois ele seca, papapá. E eu estou falando, de repente o cara estava de costas para mim, vendo alguma coisa lá, e de repente ele falou: eu não acredito! É você! E olhou para mim, né? E eu, na hora, olhei para ele e falei: de onde eu conheço esse cara, né? Falei: desculpa, eu não estou te reconhecendo. Ele falou: você é o Wicked Fênix! Aí eu peguei e disse: ah, tá, então Ave Fênix! Aí fiz um Ave Fênix, cara, alto. De repente começou a vir criança de tudo quanto era corredor, trazendo o pai, a mãe, não sei o quê, e fizeram realmente uma fila e começaram a tirar selfie e pedir autógrafo, selfie. Grava aqui o Ave Fênix aqui no meu celular. E aí eu sei que eu fiquei uma meia hora lá atendendo o pessoal e acabei nem comprando tênis porque já tinha aqui outro compromisso e voltei outro dia para comprar. Mas foi legal, foi legal. Rapaz, e o Boca que guarda para sempre essas coisas, né, Camilo? Ah, guarda. A mais inusitada de todas foi assim, porque assim, como a gente agora está falando sobre dublagem, aí você fica, né, antenado, né? Ah, já ouvi a voz desse cara, já ouvi no Jeff Goldblum, já ouvi no Richard Gere, no Bruce Willis. Só que quando a gente não está falando de dublagem, não é um ambiente ali que é muito interessante, da pessoa ter um ouvido muito bom. Tem muita gente que tem esse ouvido. E eu estava exatamente num cinema para assistir uma pré-estreia de um filme que eu tinha feito, que eu tinha dublado. E estava lá o saguão lotado de gente, né? Era para convidados, então imagina como tinha gente. E aí a minha esposa estava na fila, falou assim: compra um Guaraná e uma Coca-Cola para gente. E eu fui, só que cheguei, o balcão tinha muita gente, assim, tinha uns 4, sabe? Um grupo, muita gente, e muita gente falando alto, quero, não sei o quê, e outros conversando entre si, e aquilo estava uma azuada, né? Como a gente fala no Nordeste. Aí, aquele barulho grande, aquele barulho. Quando o cara, de repente, falou: o senhor aí, o cara muito esperto lá vendendo, ele falou: o senhor aí já pediu? Eu falei assim: não. Aí, para ele ouvir, eu projetei a voz. Eu falei: 2 Coca-Cola, 2 Guaranás e 2 pipocas. Aí ele falou: espera um momentinho aí, Nicolas Cage, que eu já volto. E saiu assim. Cara, eu fiquei boquiaberto quando o cara falou: espera um pouquinho aí, Nicolas Cage, que eu já volto. Aí ele voltou e disse: cara, você abriu a boca, eu ouvia os filmes que eu assisto, todo filme do Nicolas Cage e tal. Então é. Caraca, muito bom, cara. Eu pensei. Legal, hein? Rapaz, essa fila grande aqui, eu não vou esperar, não. Ave Fênix! De repente abre um caminho, né? Abre um caminho ali e disse: obrigado aí, galera. Não, bora no autógrafo aqui. Mas essa coisa de ser reconhecido, eu estava em Maués, que é uma cidade no interior, 2 dias de viagem de Manaus, de barco. E eu estava lá, tinha um amigo meu que tinha montado um restaurante, eu estava lá. E nós estávamos, numa manhã, fomos para um banho, né? Um banho, assim, beira de rio.
e tinha um bar, assim, né? Um pouco no alto, a gente estava lá tomando uma caipirinha, alguma coisa. De repente, me reconheceram, mas aí foi de uma novela minha, né? Desse Meu Pé de Laranja Lima. E aí, cara, era uma mesa gigantesca, assim. Tinha umas 50 pessoas naquela, sabe, de um lado do outro. Assim, aquela mesa que vai juntando tudo, faz um mesão, que era a comemoração dos 15 anos da filha de um cara lá que devia ter grana, que estava pagando lá para todo mundo. Quando descobriram que eu era o Diogo lá e que viram que eu estava ali, cara, e todo mundo começou. Aí, resultado, eu comi camarão, tomei caipirinha, cerveja, escambau, os caras não deixaram pagar nada. O que você comer é nosso aqui, senta aqui e tal. E eu, pá, camarão, pá. Olha que beleza, olha. Você passa bem também. Essa viu? Valeu a pena, essa aí foi valeu. Jesus, você dublou Jesus, né, Camilo? Dublei Jesus. Esse filme aí, além de Cavaleiros... Né? Aquele de Franco Zeffirelli? Do Franco Zeffirelli, aquele grande clássico, né? Aquele grande clássico tem 4h30 para mais aí de filme. E eu já era apaixonado pelo filme, porque eu, quando moleque, assisti muitas e muitas vezes, adorava o filme. Para mim, assim, a história mais incrível contada de Jesus que tem no cinema, não tem outro, é esse do Franco Zeffirelli, é o classicão. E eu tive a oportunidade, então, de batalhar para fazer ele, porque eu não estava escalado, e eu batalhei, fiz teste, e acabei ganhando, e fiz Jesus. Então, além de Cavaleiros do Zodíaco, para mim, o trabalho que mais me deu retorno, até dentro da categoria, para que eu ficasse... Eu fosse mais respeitado e tivesse maiores oportunidades dentro da própria dublagem, foi aquele trabalho mesmo. A tua voz casou direitinho ali com a personagem de Jesus, é muito lindo. Quem não viu o filme na voz do Leonardo Camilo, procurem, gente. É um filme maravilhoso mesmo, viu? É verdade. E eu tive, assim, foi uma alegria muito grande, né? Um personagem extremamente complexo. E dublar Jesus é uma grande responsabilidade, né? O maior ser de toda a humanidade, né? Camilo, teve emoções assim, de você estar dublando ali, de repente vir aquela coisa, sabe? Ah, sim. Porque assim, a gente trabalha, Francimar, com emoção. O ator, para dublar, para fazer alguma coisa e convencer, ele tem que se emocionar. A gente tem que trazer o que a gente chama de memória emotiva, né? E você traz essa recordação de alguma coisa que você viveu que te traga aquela emoção que você quer passar naquela cena, seja de tristeza, de alegria, de raiva, de dor. Você tem que sempre relacionar para que você traga com muita verdade aquilo que você está fazendo. Então, assim, fazendo Jesus, teve momentos mesmo assim no filme que eu chorava de um jeito que depois eu tinha que dar um tempo, acabava aquela cena e eu começava a chorar e tinha que parar, dar um tempo, descansar um pouco, voltar e voltava a fazer novamente. Então, muito emocionante, muito forte, né, fazer esse trabalho, assim, muito forte. Hoje eu ganhei minha noite, minha semana, tudo. Obrigado, Francimar, obrigado pelo carinho. Eu pedi pro Jeff, eu quero estar nessa live. Jeff, me coloca nesta live. Então, para mim, cara, tá sendo algo muito especial, viu? Muito obrigado. Obrigado, sim, obrigado demais, assim, pelo carinho, né, pela receptividade de vocês. Para mim, assim, é uma troca de energia muito boa também. Como eu disse, somos todos iguais, né? Nós estamos todos juntos na mesma barca. E o que diferencia cada um é o nosso próprio ser, e nós, com essa diferença, com essa pluralidade, a gente sempre precisa um do outro. Então, isso é o que é mais importante. Muito então, legal. Isso, inclusive, está no pensamento da minha empresa,
que é uma startup, né? Uma startup de arte, que a gente quer parcerizar com pessoas, com quem tenha projetos legais, a gente tenta viabilizar o projeto. Então, sempre pensando de que juntos nós somos mais fortes. Então, com esse pensamento, é o pensamento que eu levo da minha vida para a minha empresa, para o trabalho que eu faço, para as lives, para os papos. Eu sou exatamente isso. Não tem nenhuma máscara, nenhum personagem. É o Leonardo Camilo, que é o mesmo que começou lá atrás, é o mesmo que está aqui hoje, só um pouquinho cabelo branco e tudo, mas... mas é uma poeira que passou no lugar. Aqui é uma neve que... Tá caindo neve aqui. Obrigado a todos que estão aí na live. A gente se vê qualquer hora. Um grande abraço. O mundo da dublagem se revelará a você. As vozes dos seus heróis você vai reconhecer.